Hoje é o nosso evangelho do dia 28 de maio, às 20 horas. Estamos um pouquinho atrasados, mas isso é normal. E o nosso evangelho de hoje, nós vamos oferecer para todos aqueles que se encontram desabrigados, não só no Rio Grande do Sul, mas em várias partes do mundo, onde a chuva, os ventos, as águas estão fazendo muito estrago. Após o nosso evangelho, permaneçam aqui, nós vamos começar o início do livro Há 2000 anos. Lá tem muito ensinamento espiritual, e a gente cada dia vai fazendo um pedacinho, vai compreendendo toda a trama que aconteceu, né, com o senador Publius Lentulus, a passagem de Jesus na vida dele e a diferença que isso ocasiona em um espírito, que no caso é o espírito de Emmanuel. Vamos, então, iniciar o nosso evangelho. Para quem tem o evangelho espírita, por favor, lá no último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, vocês têm na prece número 6, para iniciar a reunião. Então, quem quiser acompanhar, que tiver o evangelho em casa, coloque no capítulo 28 do Evangelho Espírita, no item 6, capítulo 28, item 6, tá? Quem estiver fazendo aí na sua casa, ouvindo a gravação, com calma, pegue o seu Evangelho, capítulo 28, item 6. Pedimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que envie seus bons espíritos para nos assistir, afastando aqueles que possam nos induzir ao erro, e que nos dê a luz de que precisamos para distinguir a verdade da mentira. Afastai também, Senhor, os espíritos malvados, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós, desviando-nos da verdadeira caridade e do amor ao próximo. Se alguns tentarem entrar nesse recinto, faça com que eles não tenham acesso aos nossos corações. Bons espíritos, que se dignam a vir nos instruir, façam com que sejamos receptivos aos conselhos que nos trazem, desviando-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirem-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, que nós reconheçamos a saudável influência que nos trazem, através dos bons sentimentos de amor com que irão nos envolver nesta reunião. Concedam às pessoas aqui que estão para transmitir os ensinamentos a consciência da importância do mandato que lhes foi confiado e a seriedade do ato que irão realizar, a fim de que o façam com o fervor e a responsabilidade necessárias. Se nessa nossa reunião estiverem pessoas que foram atraídas por sentimentos que não são do bem, abram seus olhos ao esclarecimento e perdoem-nas, assim como nós as perdoaremos se elas vieram aqui com más intenções. Então, nesse instante, vamos nos conectar ao nosso Pai Criador, aos seres de luz, para que visitem todos os lares aqui representados, as pessoas que assistirem a esse vídeo, para que possam inspirar, intuir boas palavras a mim, que estou aqui como encarregada desse evangelho, que eu tenha muita, mas muita conexão com os meus mentores, com os seres de luz que querem levar palavras de bênção e de ensinamento a todos que ouvirem este evangelho. Vamos, então, respirar profundamente, vamos abrir aqui
Capítulo 5, quem está com o Evangelho na mão, capítulo 5, item 14, suicídio e loucura. Capítulo 5, item 14, o suicídio e a loucura. Eu até já sei por que caiu esse capítulo, depois eu falo para vocês. Achou, Margarete? Capítulo 5, item 14. Encarar a vida terrena com calma, resignação e fé no futuro dá ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. A maior parte dos casos de loucura se deve às perturbações produzidas pela contrariedade da vida, que o homem se julga sem forças para suportar. O Espiritismo nos ensina que devemos enfrentar com calma essas contrariedades, tratando-as como acontecimentos passageiros, pois a vida continua e nossos sofrimentos não são eternos. O desespero e a perturbação que às vezes se abatem sobre nós ficam muito atenuados quando possuímos esse conhecimento espiritual. Todos os suicídios têm como causa principal um descontentamento. Os casos de embriaguez e loucura são considerados como exceção e podem ser classificados como suicídios inconscientes. A vida humana, em relação à eternidade, representa bem menos que um dia. Portanto, aqueles que têm a certeza de serem felizes apenas por um dia e sabem que nos dias seguintes estará melhor, conseguem ter mais paciência, pois percebe que a infelicidade é apenas momentânea. O homem só se desespera quando pensa que seus sofrimentos não terão um fim. Aquele que está oprimido pelo infortúnio e não acredita na eternidade da vida, julga que após essa existência tudo se acabará. E assim, a morte passa a ser a única solução para seus problemas. E por não esperar nada, ele acha natural e até mesmo muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. O suicida, por não ter o conhecimento ou por não acreditar que a vida continua e que ninguém consegue matar o espírito, cria para si um problema muito maior ao eliminar seu corpo físico, ao infringir a lei de Deus, tirando a vida do corpo. Ele tem seu sofrimento muitas vezes aumentado em relação ao que teria caso permanecesse na Terra. Os principais incentivadores do suicídio e que levam o homem à fraqueza moral são a descrença em Deus, a dúvida de que a vida continua após a morte, as ideias materialistas e a revolta contra os infortúnios da vida. Quando um cientista, apoiado em todo o seu conhecimento, afirma que após a morte não existe mais nada, ele, na verdade, está convidando os que sofrem a cometerem o suicídio. A conclusão é lógica, pois, se o suicídio é o único remédio para o sofrimento e após a morte se encontra o nada, por que continuar sofrendo por mais tempo? Mais vale buscá-lo imediatamente, atenuando assim o sofrimento. O propagar de ideias materialistas é o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. Aqueles que propagam essas ideias assumem para si uma terrível responsabilidade. Através dos ensinamentos espíritas, a dúvida sobre a continuidade da vida após a morte já não existe mais. Com paciência e resignação,
A ideia do suicídio é afastada naturalmente, levando o homem a manifestar sua coragem moral. Bom, meus amigos, não nos cabe. Eu aprendi isso na semana passada, através de um atendimento e do mestre que estava comigo. Não podemos julgar o suicida. Eu nem mesmo sabia que um médium poderia canalizar uma forma pensamento de um suicida. Mas eu acabei canalizando durante um atendimento de uma mãezinha evangélica, adventista, e ela chegou até mim pelo canal, procurando desesperadamente consolo para a perda prematura de seu filho, muito jovem, que já havia tentado tratamentos. Vocês sabem que as igrejas evangélicas, elas internam as pessoas, né, em retiros, em hospitais que eles possuem, como se fosse, tratam a depressão como algo somente do espírito, quando na verdade às vezes é do nosso corpo físico. Então, assim que eu comecei a fazer o atendimento, eu percebi que aquele jovem, ele não havia ido sozinho. Ele tinha, né, companheiros de outras vidas, ele havia usado a vida espiritual dele em outras vidas de forma errada, e ele trazia um remorso, como ele mesmo disse. A mãe me disse que ele dizia isso: mãe, eu sinto um remorso, não sei do que, eu sou tão jovem, mas me sinto tão culpado, eu já não sei mais o que fazer com tanta culpa. Claro que se essa família tivesse conhecimento da espiritualidade, ele ia saber que aquilo não eram ideias dele, mas eram ideias de obsessores. Então, eu aprendi na semana passada que há vários níveis de suicídio. Aqui no Evangelho fala do alcoolismo, quando a pessoa está alcoolizada e acaba, né, se jogando, se colocando em risco, ela está sob efeito de psicotrópico, porque o álcool é uma droga, é potente. Mas ela também está sob influência de obsessores, porque quem bebe não bebe só. Quem usa droga não usa sozinho. Então, de alguma forma, tem influência de obsessores. Então, muitas vezes, nós, quando vamos fazer o atendimento fraterno na casa espírita, infelizmente, quando a pessoa fala assim: ah, o meu marido se suicidou, o meu filho se suicidou, a gente já fala logo: nossa, está perdido no umbral, no vale dos suicidas. Não. Esse rapaz que eu atendi, ele havia sido resgatado, apesar do pouco tempo do desencarne, só que ele não tinha condições de chegar até onde eu estava. O corpo fluido dele ainda estava hospitalizado, mas meu mentor disse: você vai canalizar uma forma pensamento e eu vou filtrar para chegar até você. Ele ainda está em recuperação. Então, vejam, apesar do suicídio dele precoce, ele não, o plano espiritual, Deus é tão maravilhoso que o socorreu. Porque ele não era o primeiro suicídio dele, na vida passada ele também já fez. Porque ele foi um grande mago em outras encarnações lá no passado que não cabe a nós julgarmos. E esses obsessores formaram uma egrégora que manipulavam a mente desse rapaz. Então, hoje, quando caiu sobre o suicídio, eu falei: olha, ele deve estar ouvindo a minha fala. Porque uma das coisas que ele me plasmou foi: diga à minha mãe para não me julgar. E não deixe que ninguém me julgue, porque as pessoas não sabem a verdade do lado de cá. Tudo isso que eles dizem, que eu estou perdido, que a minha alma se perdeu, é mentira. Ele falou: Deus é bom e maravilhoso, bem como os amigos espirituais, aos quais nessa encarnação eu não tive essa crença. Eu professei uma crença de esperar o juízo final, devido à religião que a minha família professava. Mas ao acordar do lado de cá, eu fui surpreendido por seres de luz, por membros da família que me acolheram diante da minha fragilidade. E eu passei essa mensagem de uma forma muito gentil para essa mãe. Ela disse assim: era tudo que eu precisava ouvir, porque eu estava desesperada. E com certeza, a partir de hoje, eu vou procurar estudos espirituais, vou procurar uma casa para eu entender da minha própria vida.
Inclusive, ele disse assim: diga à minha mãe que os abraços que ela não puder mais me dar, ela dê em outros jovens que passam pelos mesmos problemas que eu. Então, assim, ele estava muito lúcido. Então, tudo que eu sabia sobre suicídio, na semana passada, eu fiz uma desconstrução. Não nos cabe julgar ninguém, nem encarnado, nem desencarnado. Nos cabe prestar amor, ouvir, consolar, mas jamais atacar. Porque estamos aqui, ó, nesse corpo de carne, enclausurados. Eu digo até que quando nós reencarnamos, nós emburrecemos, desculpem a palavra, mas é essa, porque a vida eterna, quando nós estamos do lado de lá, nós temos pleno conhecimento de nossas vidas anteriores, de nossos defeitos e de nossas habilidades. Mas quando a gente assume aqui, o véu do esquecimento nos cai e nós nos achamos os bonzinhos. Aqui ninguém erra. Nossa Senhora, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é perfeito e vamos atirar pedra nos outros. E nos esquecemos que, se nessa vida não matamos e não roubamos, mas em vidas passadas nós o fizemos. Se nessa vida nós não prejudicamos o nosso irmão, tenha certeza que na vida passada nós prejudicamos. E nós somos espíritos milenares. Já viemos de outros planetas, alguns vieram de Capela, outros de Ganímedes, outros das Pleiades, e lá vamos nós burilando, aprendendo, tombando e levantando. Então, hoje, a partir desse evangelho, né, qualquer pessoa que esteja me assistindo, não diga mais, coitado, fulano suicidou, não tem salvação, você não sabe. Você não é o Zé, você não é a Maria. Você não sabe em que condições aconteceu esse suicídio. Você não é um ser de luz. Você não é um alecrim dourado no campo. Quem sabe você também já foi suicida. Eu mesma achei que o suicídio, sempre achei, é uma grande covardia, é fugir dos problemas. Mas ao fazer regressão, descobri que eu já cometi 2 vezes em vidas passadas. Olha que alecrim dourado, né? Se achando a última cocada do pacote, quando na verdade eu mesma já tinha tentado 2 vezes contra a minha existência. Então, que coisa mais linda, né, de se fazer uma pessoa que se acha acima do bem e do mal, quando faz uma regressão, se vê lá se jogando de um penhasco, né? A pessoa dando um tiro contra a própria cabeça. Então, a gente não pode, de forma alguma, julgar ninguém. Seja por suicídio, seja porque matou, seja porque roubou, vamos orar. Vamos fechar as portas para os espíritos inferiores, parar de assistir esses programas que da tela escorre sangue, só fala em morte e violência. Nem ligue a televisão, pegue um livro bom, vai estudar, vai evoluir, porque quem lê, assim como quem bebe, quem usa droga não o faz sozinho, quem lê um bom livro não lê sozinho. Os obsessores que estão ali assistindo televisão com você, vendo a violência, são os mesmos obsessores que leem a sua mente quando você está lendo um livro, quando você está fazendo evangelho. Então, ao invés de assistir cenas de violência, ao invés de assistir pornografia, pegue um livro. Vai assistir um filme, procure um filme edificante, que tem uma história de amor, uma história de honra, uma história de luta. Não precisa ser um filme espírita, mas um filme que traga uma mensagem de paz, de amor. Para que assistir filme de terror? Para abrir uma porta do umbral direto para sua casa. Para que é que você assiste BBB? Para incentivar a fofoca, a vida alheia, a vulgaridade? Para que é que você assiste novela? Para aprender como atraiçoar o teu irmão? Como roubar alguém? O seu tempo é precioso, é como disse aqui, uma existência. E eu vou mais longe, ouvindo uma palestra do Divaldo Pereira Franco. Ele disse que se a gente morrer aos 80 anos,
Lá no plano espiritual passou-se apenas um dia. Então, uma vida nossa, humana, de 80 anos, foram apenas 24 horas no plano espiritual. E você pegou uma boa parcela dessas horas perdendo o seu tempo, cuidando da vida alheia, assistindo televisão, assistindo coisas que a mídia escura, os irmãos escuros, querem implantar na sua cabeça. Mas só uma minoria está acordado, só uma minoria já está desligando os televisores. Outro problema, a internet e o celular. Eu nasci em 1964. Não existia nem máquina de datilografar elétrica. Eu fui conhecer uma quando eu já tinha 17 anos e fui trabalhar numa grande cooperativa. As máquinas IBMs eram só para a secretaria executiva, daquela que tinha o globo que você apertava e as letrinhas iam. Mesmo assim, tinha erros e a gente tinha que apagar. Sabe quando é que eu tive acesso a um computador? No ano 99. Quando eu já estava ingressando na faculdade, meu filho no ensino médio, nós adquirimos o primeiro computador, aquele antigo enorme, que tinha pouca coisa no Google. E nesses anos todos, nesses meus 59 anos, hoje, sabe como eu uso a internet? Como uma ferramenta de aprendizado e evolução. Quantos livros nós temos espíritas e bons livros de autores, né, espiritualizados, de graça, digitando no Google. Quantos filmes espíritas no YouTube gratuitamente? Quantas palestras espíritas que eu, que moro no interior, não tenho acesso, de vez em quando aparece um palestrante bom aqui, eu assisto no YouTube, eu vejo Haroldo Dutra, eu vejo Divaldo, eu vejo trechos de entrevista do Chico, eu vejo Sueli Caldas, Sueli Schubert. E aí, eu não estou perdendo meu tempo, porque quando eu estou assistindo, eu estou o quê? Me educando e educando quem está no plano invisível que eu não posso ver. Mas a grande maioria, principalmente essa geração mais jovem, está onde? No TikTok, dando risada do outro que cai, daquele que tropeça, do cachorro que eles põem fogo, só coisa perversa, gente. E na área educacional, você que tem seu filho, tem seu neto, quantas aulas de matemática maravilhosa tem lá no YouTube? Aulas de música, mas ninguém acessa, a visualização é baixinha. Aí você vai lá no TikTok, no Facebook, naqueles vídeos pavorosos, tem milhares de visualização e o povo dando risada. E aí o índice de suicídio só aumenta. Por que que só aumenta o índice de suicídio? Porque, infelizmente, nós temos formadores de opiniões, artistas, filósofos, historiadores, que não acreditam na vida após a morte. E eles propagam essa ideia do imediatismo. Eu preciso ter... eu não quero celular igual o da Isa, não, quero um iPhone. Sim, mas um iPhone é caro. Você trabalha? Não. Seus pais ganham bem? Não. Mas se meu pai não comprar para pagar em 60 meses um iPhone, eu vou me matar. E mata-se. Eu preciso chegar aos 30 anos tendo um carro do ano, uma casa de 1 milhão. Aí não consegue? Não dei certo na vida, vou me matar. Então, assim, a mídia induz o teu filho, o teu neto, você a ter e não a ser. Eu sou porque eu tenho roupa de marca, porque eu moro numa casa chique, porque eu tenho carro do ano. E quem é você mesmo? Porque você não vai levar isso para o plano espiritual. O caixão não tem gaveta e nem caderneta de poupança. Você vai levar quem você é de verdade. E não o que você mostra para as pessoas fazendo cara de bonzinho. Porque lá não tem onde se esconder. A espiritualidade vai ler o seu coração, vai ler a sua mente, e lá tem o seu drive. Eu costumo dizer, existe um disco rígido de cada um, com suas ações, com suas verdades, com suas mentiras, e lá não tem como enganar ninguém.
dizendo, eu fiz aquilo por culpa do outro, eu fiz aquilo porque fulano me disse, problema seu se você acreditou. É isso que a espiritualidade vai dizer para você. Então, assim, nós não temos o direito de atentar nem contra a nossa vida, nem contra a vida do nosso irmão, e muito menos emitir julgamentos, porque nós não somos ninguém, nós estamos aqui de passagem, somos avatares, a nossa vida verdadeira é lá, do outro lado. Lá, sim, nós somos eternos, nós somos seres milenares, nós somos seres inteligentes, mas enquanto aqui encarnados, nós temos o raciocínio, a inteligência necessária para discernir o mal do bem. Todos nós, quando somos mais jovens, temos vários tropeços, quem nunca teve? Mas o importante não é continuar tropeçando, é tropeçar e fazer igual uma criança, limpa o ralado do joelho, passa metiolate que arde, e as vicissitudes da vida vêm para nos ensinar e levantar. Levantar, sorrir e vamos em frente, só não tropeça mais na mesma pedra. Não precisa errar na mesma pedra 3, 4 vezes. Levantou? Limpou o machucado? Beleza. Vamos em frente, vamos aprender mais, vamos evoluir, não vamos nos manter ali choramingando, errando no mesmo passo. Então, eu espero, assim, que esse evangelho de hoje traga a todos que assistem, eu espero que sejam muitas visualizações, a certeza de que a vida continua, que a nossa vida espiritual é a nossa vida verdadeira, e que todos nós temos a chance, a oportunidade de fazer diferente, fazer cada dia melhor, para que possamos ser felizes, para que possamos amar em plenitude e não amar porque é nosso sangue, amar porque fulano é bonzinho. Não, nós temos que amar quem não é bonzinho. E quando eu falo amar, não é ficar de beijos e abraços, não. É não desejar o mal, é orar pela pessoa, é desejar que ela cresça na vida, que ela possa se encontrar. Porque o nosso maior compromisso não é com quem nos ama, é com quem não nos ama. Esse é o nosso compromisso. Então, fica aí para você a reflexão. Quem sou eu e o que eu pretendo para a minha vida? Bom, agora, meus amores, nós vamos para o livro Há 2000 anos. Eu sei que muita gente não tem. Eu deixei um link aí. E como eu já dei aí o início, né? No livro Há 2000 anos, ele se passa na época de Jesus, quando Jesus estava aqui na Terra. E o espírito que psicografa esse livro é o espírito de Emmanuel, através da linda mediunidade de Chico Xavier. Então, assim, eu vou lendo os pedacinhos e depois nós vamos abrir nossos microfones para a gente conversar. Antes disso, eu gostaria de perguntar, alguém ficou com alguma dúvida sobre o evangelho de hoje? Se tiver, levanta a mãozinha e abre o microfone. Ni, Margarete, tá tudo bem? Vocês entenderam tudo? Beleza. Então, vamos lá no livro Há 2000 anos. O livro começa falando sobre as águas do rio Tibre. É um rio muito importante, tá? E ali dizia que estava anunciando uma grande chuva, uma grande tempestade. Eram construções chiques lá no Aventino, né? Um povo, o que a gente diria hoje, a nata da sociedade. E era assim, 19 horas do dia 31 de maio do nosso calendário. Públio Lentulus e o seu amigo Flamínio Severus estavam lá reclinados, né? Terminando o jantar. A esposa do Públio, a Lívia, estava expedindo as ordens domésticas, tinham escravos. Ele era um homem jovem, com menos de 30 anos, bastante orgulhoso, muito austero, com uma ampla túnica púrpura. Por que o púrpura? Porque essa cor púrpura, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, não tem. É aquele vermelho bordô encarnado
Naquele tempo, quem tinha essas roupas pintadas dessa cor era só os milionários, a nobreza, porque esse pigmento vinha de países distantes, era muito caro. Então, os pobres usavam linho, algodão cru, aquelas roupas mais feias, mais rústicas. Mas os ricos se vestiam de púrpura. Então, ele estava vestido aí nessa indumentária de senador. Ele não era qualquer mané, não. Ele era um senador. Mas já deixava ver a idade madura, com pequenos cabelos brancos, experiência de vida. E, enquanto isso, a jovem esposa lá, lidando com as coisas da casa, e o Flamínio fala para o Públio: em que você pensa? Por que você fica, às vezes, assim com o olhar perdido? Você já foi a todos os médicos no caso da tua filhinha? Ou seja, ele tinha uma filhinha que realmente precisava de cuidados, porque, na época, o médico lá da nobreza disse que era um caso de lepra. E ele disse assim: ele é um presunçoso, um atrevido, isso é um absurdo. Eu não consigo admitir isto. Roma está cheia de escravos, eles são de regiões de várias partes do mundo, mas a minha filha não tem lepra. Então, Flamínio fala assim: se formos olhar sob essa ótica do sangue, sua filha é das mais nobres famílias. E aí ele pergunta: e o pequeno Plínio, que era o filhinho, né, do amigo do Flamínio? Ele disse assim: é muito caprichoso. Aos 12 anos incompletos, é voluntarioso e rebelde. E tem, assim, um temperamento bastante difícil. Por que eles levavam essa conversa? Porque havia um compromisso entre os amigos de que a pequena Flávia, enferma e doente, fosse a esposa do Plínio rebelde. Olhem os acordos feitos pelos pais. Aí o Públio fala assim: olha, meu amigo, apesar dos nossos projetos, não vejo muitas esperanças, porque a minha pobre filha é uma das criaturinhas mais infelizes. Ao que Flamínio diz assim: meu irmão, vamos confiar nos deuses. Quem são os deuses romanos? Porque na Roma antiga eles eram politeístas. Deus Apolo, Deus Hera, Deus Afrodite, Deus Marte, sabe? Eles não tinham essa concepção de um Deus criador de todas as coisas. Então faziam oferendas de flores, de frutos, de mel, de colheita, para o Deus disso, Deus daquilo. Então Flamínio, mesmo no seu coração bondoso, ele não era tão duro quanto o Públio, ele diz assim: vamos contar com a magnanimidade, com a bondade dos deuses para a cura da pequena Flávia. E desse modo, eles continuaram ali, né, naquela tristeza, botando a fé, vendo que a filhinha dele tinha a carne dilacerada e apodrecida. Então, assim, todo o histórico seria de lepra. E ele diz assim: Públio, eu tenho sacrificado aos deuses. Ninguém mais se orgulha das gloriosas virtudes das nossas tradições familiares. Entretanto, eu não vejo melhora na minha filha, então ando muito torturado e espantado com um sonho. Olha só como a espiritualidade fala com a gente através dos sonhos. E aí, Flamínio fala assim: que sonho? O que está te abalando, Públio? E ele pensou e sentiu lágrimas descendo de seus olhos. Disse assim: sonhos, de que eu voltava de uma reunião do Senado, onde havíamos discutido um problema de profunda delicadeza moral, quando me senti presa de inexplicável abatimento.
E nesse dia, a realidade do sonho, eu não sei nem te dizer, eu me vi revestido de insígnias de cônsul ao tempo da República. Eu parecia estar na época de Lúcio Sérgio Catilina, pois o vi a meu lado, bem como a Cícero, que se me figuravam duas personificações do bem e do mal. E eu sentia-me ligado a Lúcio por laços fortes e indestrutíveis, como se eu estivesse vivendo a época tenebrosa da sua conspiração contra o Senado, participando de uma trama para desorganizar a República. Eu lhe aplaudia a autoridade criminosa, assinava os seus projetos com a minha autoridade e decretei assassinatos nefandos. Num relâmpago naquele sonho, eu revivi toda a tragédia, sentindo que minhas mãos estavam cheias de sangue, de lágrimas de inocentes. E eu vi aquele passado obscuro e doloroso, toda a infâmia, cada detalhe. Era horrível. Eram quadros hediondos do tempo que passaram, frente aos meus olhos espantados. Mas sabe o que mais me humilhava nessas visões? O que mais me envergonhava dessas reminiscências? Porque não bastavam os inimigos lá nos calabouços, e nem a separação dos afetos mais caros e doces da família. Eu ordenei a execução de muitos na escuridão da noite, a traição, adversários políticos, mandei arrancar os olhos, na minha presença, contemplando-lhes os tormentos com uma frieza brutal. Quanta desolação, quantas desventuras! Como eu pude ser tão cruel? Mas de todas as séries de escândalos que me afastaram do consulado, diante de carrascos inflexíveis, todos os tormentos eram poucos, e eu me revi, passando pelas águas escuras do Aqueronte, né? Que seria o desencarne, e indo para lugares sombrios do Averno, onde nenhuma claridade penetra. E eu me vi com uma multidão de sofredores pedindo justiça, reparação entre choros e clamores. E por muito tempo eu estive nesse martírio indefinido. Mas eu me recordo de haver uma figura celeste, a figura de Lívia, que no meio desse turbilhão me estendia as mãos carinhosas. Minha esposa era-me familiar, de épocas remotas, e naquele instante, conduzido a um tribunal onde se alinhavam figuras estranhas e venerandas, eu pude, naquele momento, ver todos os meus pensamentos mais secretos expostos. Mas Lívia, que deveria ser o meu anjo tutelar, intercede por mim. E digo a você que não foi com espanto muito grande que eu ouvi a sentença: Públio Lentulus. Na sua misericórdia, Deus permite que você volte ao mundo, para que você lave as nódoas das tuas culpas. Viverás numa época de muitas maravilhas espirituais. Terás um berço de ouro, mas precisas edificar a tua consciência. Você vai ter que prezar pela verdade, pela misericórdia, dar o testemunho nas horas de renúncia. Lívia reencarnará contigo e encontrarás nela o braço amigo e protetor para os dias de provação. Não desanimes diante do caminho tortuoso. Vais reparar um passado de muitos delitos. E nesta hora, a voz ativa de Públio torna-se dolorosa, amarga, e lágrimas represadas vêm aos olhos. Mas o amigo fiel Flamínio diz assim: meu irmão, e depois disso tudo, o que mais vistes? E ele disse, depois das palavras daquele venerando, não vi mais o vulto de Lívia,
Mas vi outras criaturas graciosas, translúcidas, que confortavam o meu coração. E atendendo-lhes ao apelo carinhoso, senti o meu espírito regressando à terra. E me vi sobre Roma. Não sei descrever o que se passou, mas daquele sonho do mundo de Morfeu, me acordei febril, amargurado e muito pensativo. Então, meus irmãos, para não prolongar, diante do que ele descreve com tanta clareza, Públio foi levado em sono, porque quando nós estamos dormindo, o nosso espírito, ele é, dependendo do que precisamos ver, ele pode ser levado ao plano espiritual para rever uma existência passada. E foi o que aconteceu com ele naquela noite. Mostraram a ele o que ele fez lá no tempo de Lúcio. Ele traiu a república, ele mandou matar os inimigos, ele foi cruel, ele destruiu famílias. Então, ele trazia as mãos cobertas de sangue. E ele reencarna na mesma Roma, no mesmo Senado, onde um dia ele atraiçoou o povo e seus inimigos políticos, ele vem como senador. Grande responsabilidade a dos políticos. E não é só há 2000 anos, até hoje. Reencarnar como um político é uma grande provação, que a maioria sucumbe nas teias da ganância, nas teias da ignorância e nas teias do poder. Então, no próximo evangelho, nós vamos dar mais um passo adiante, porque é um livro maravilhoso, cativante, que todas as vezes que eu leio, eu choro muito. E que tem muito a nos ensinar. O ensinamento de hoje é sobre o nosso sono. Por que a importância de orarmos antes de dormir, de lermos um bom livro, para que o nosso espírito vá para as esferas superiores e não para as inferiores. Vejam o que aconteceu com Públio Lentulio. Ele foi levado a um plano espiritual e lá mostraram toda a trajetória dele. E nós não somos diferentes. Então, se nós quisermos estarmos em boas palestras, em colônias espirituais, ao invés de estarmos aí pelos cabarés da vida, pelos vales umbralinos, vamos dormir com a nossa mente edificada. Vamos cultivar o hábito da oração e das boas conversas antes de dormirmos. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Por favor, abra o seu microfone e pergunte. Um de cada vez. Não? Nada, né? Então, meus anjos, vamos agora orar, fechar nossos olhinhos, respirar profundamente, soltando o ar bem devagar, sentindo a presença de um espírito de luz ao nosso lado, nos intuindo, energizando a água que aqui está, trazendo os bálsamos necessários para o equilíbrio dos nossos chakras. E nesse momento, vamos orar por todos os governantes deste planeta. Não importa a religião que professem, nem seus dogmas ou ideias. Eles nasceram com a responsabilidade de cuidar da população, das leis, do bem-estar de um povo. Que eles possam acordar enquanto ainda há tempo, para que seja espalhada a paz pelo mundo, para que todos tenham a dignidade de voltar para o lar, ter comida, ter escola, que todos possam, nesse momento, sentir que fazem parte da grande família terrena. Nessa nossa vibração,
Vamos orar pelos países que se encontram em catástrofes. Não importa se o nosso irmão é africano, americano, australiano, indiano, se ele é brasileiro, ele está sofrendo e não nos cabe julgar, mas vamos emanar luz de amor para que ele se sinta acolhido, fortificado para poder recomeçar. Vamos vibrar e emanar amor por todos os que estão doentes, sejam em seus lares ou em hospitais, que eles possam sentir na nossa oração um bálsamo para suas dores, para suas feridas. Vamos vibrar por todos aqueles que acabam de chegar a este mundo, espíritos missionários, espíritos endividados, espíritos que chegam aqui com o véu do esquecimento, mas que tragam em seu coração a chama do amor e da paz, que é o que a nossa terra precisa. Vamos orar por aqueles que estão nas redes sociais, nos canais de comunicação, que eles tenham falas gentis e amorosas, levando a moral, o amor, a alegria a quem os assiste. Dai, ó Pai, o discernimento para todos aqueles que têm o dom da palavra, para que sejam palavras edificantes, para que todos na terra possam crer que a verdadeira vida não é esta, não é o materialismo, não é a fama, não é a marca nem o dinheiro, mas sim as vestes do amor, da gentileza e da fé. Oremos por todos os que estão morando nas ruas, perderam seus empregos, perderam suas casas, mas não perderam a dignidade, ainda são seres humanos que merecem ajuda. E eu louvo a todos aqueles que levam a comida, levam o agasalho, levam a mão amiga para aqueles que nada mais têm, além do seu corpo e da sua fé em Deus. Oremos por todas as mães, mães que perderam seus filhos nesta vida, mães que acabam de dar à luz, mães que os têm dispersos pelo mundo, mães que abrigam no seu seio o filho de um corpo alheio, mas que são mães, mães que amam incondicionalmente, mães que trazem a prova de ser mãe. É a prova mais difícil do mundo. Quando um espírito pede para ser mãe, ele pede para pagar muitos débitos de vidas passadas. Dai saúde e sabedoria a todas as mãezinhas do mundo. Oremos pelos nossos idosos, os nossos anciões, tão desrespeitados na atualidade, mas que têm uma grande história, uma vivência, cujo seu dia está chegando nas 24 horas limite, que eles possam ter alegria nesse final de vida, que eles possam compreender que sua passagem na Terra não foi em vão, e que eles possam estar em breve junto com seus entes queridos em paz, em harmonia e com muita fé. Oremos pelos desencarnados. Não importa a forma como partiram para o outro lado, todos serão acolhidos, todos terão sua chance. Para nós, apenas um irmão de jornada que merece todo o nosso amor e nossa compreensão. Aos nossos amigos de luz, nossa eterna gratidão pelo seu tempo, pela sua participação em nossa vida, sua dedicação, seus ensinamentos, embora a nossa rebeldia seja enorme, pedimos perdão pela nossa teimosia,
pela nossa insistência em caminhar por caminhos difíceis, mas vocês nunca desistem de nós e nos pegam pela mão, qual criança birrenta, nos colocam nos trilhos certos e diz: vamos, meu irmão, caminha. E lá vamos nós, rumo à luz, rumo à nossa jornada ao poente, onde todos nós um dia poderemos dizer: obrigado, Senhor, pela minha existência, obrigado porque eu estou aqui diante de vós, com a minha mochila cheia de ações, algumas boas, outras nem tanto, mas eu tenho certeza que eu tentei ser melhor a cada dia. Que Deus ilumine cada lar aqui representado e que nós possamos ser melhores amanhã do que fomos hoje. Eu tenho certeza que hoje nós somos melhor do que fomos ontem. Obrigado, Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a paz do Mestre Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Oração quântica. Esta oração deverá ser feita durante 90 dias seguidos, no melhor horário para você. E essa oração você pode estar pausando o vídeo para copiá-la, certo? Eu ordeno a retirada de minha mente de todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas e tudo que limitou até aqui meu crescimento moral, profissional, financeiro e espiritual. Se há algum inimigo revelado ou não, querendo me atingir, que seja iluminado neste momento, tornando-se meu amigo, porque na minha vida só há lugar para amigos. Abençoe, abençoe, abençoe. Coisas maravilhosas chegam à minha vida neste momento, neste dia e por toda a eternidade. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade. Vivo minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia, comigo e com todo o universo. Agradeço por tudo que sou e por tudo que tenho. Sei que o poder da consciência é ilimitado e que a consciência una está comigo em todos os lugares. Reconheço que sou um ser em constante movimento de evolução. Escolho agora meu progresso físico, mental, emocional e espiritual. E agradeço por meu estado de bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que preciso e em abundância. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competência, sabedoria e inteligência que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla. Supero qualquer tipo de obstáculo diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. As opiniões dos outros são muletas. Quem tem pernas fortes como eu não precisa de muletas. Surpresas maravilhosas chegam agora em minha vida. É maravilhoso como em todos os momentos estou mais feliz. Eu sou saudável. Meus músculos são fortes, minha pele é firme, suave e viçosa, cheia de vitalidade. Minhas células se renovam normal e ordenadamente, assim como os meus hormônios. O meu organismo funciona harmonicamente e eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria.
É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Minha vida e meus negócios sempre prosperam. Todo o dinheiro que eu preciso vem a mim, facilmente, a partir de fontes infinitas do bem. O dinheiro sempre flui para mim em avalanche e abundância, pois a riqueza me pertence e faz parte a todo instante da minha vida. Meus amigos me abrem portas oportunas e vantajosas ao meu crescimento, que sempre contagiam e espalham prosperidade e otimismo entre todos com quem convivo. Obtenho sempre alegria no contato com todos. A riqueza está aqui. O mundo da consciência una é aqui e já é perfeito. Obrigado, obrigado, obrigado. A minha vida é do tamanho dos meus sonhos. Solução, solução, solução. E eu agradeço a você e a Deus por tudo que estamos vivendo juntos nessa troca de energia de amor e prosperidade. Gratidão, gratidão, gratidão.